Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a segunda parte desse projeto lindo para o Dia das Mães, os ursinhos M-A-E. Hoje nós vamos aprender a fazer o ursinho A. O molde é o mesmo que eu usei para o ursinho M, mas vamos modificar algumas coisas na maneira de fazer. Os materiais que eu usei. Lembrando para vocês que eu deixo na descrição do vídeo os moldes. Eu usei uma pelúcia com pelo macio e o pelo curto. Risquei no lado avesso, lembrando que eu estou começando pelas orelhinhas. Costurei e cortei deixando margem para costura. Desvirei. A cabeça também risquei no lado avesso da pelúcia. Vou cortar, deixando margem para costura. Agora eu vou costurar nos lugares que eu estou indicando, na parte da frente e na parte de trás. Já costurei. E na parte da frente nós vamos colocar as orelhinhas. No molde eu vou deixar indicado o local onde você deve colocar as orelhinhas. Vou costurar. Aí o lugar que eu deixei, eu tô indicando o lugar que eu deixei marcado para que vocês coloquem as orelhinhas. Já costurei. Agora eu vou colocar a parte de trás, unir a parte de trás com a parte da frente. Eu centralizo as duas costuras. E vou costurar, deixando a parte de baixo para desvirar a peça. E colocar enchimento. Já costurei. Colocar enchimento. E usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Fechei totalmente. Vou fazer a marcação dos olhinhos. Com a mesma linha de crochê, eu tô fazendo o aprofundamento dos olhinhos. Arrematei e vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Já fiz as marcações. Agora vou usar dois botõezinhos com pé e linha de crochê preta para fazer os olhinhos.
eu vou puxar um pouco antes de amarrar, para que o olhinho não fique solto. Fazer a mesma coisa com o outro olhinho. E agora, usando linha de crochê marrom, nós vamos fazer o focinho e a boquinha do ursinho. O nariz eu não vou fazer com linha, porque nós vamos fazer com feltro. Agora eu vou aparar os pelos da pelúcia para que mostre melhor o bordado do focinho e da boquinha. Para fazer o nariz, eu estou usando o feltro marrom. Eu vou cortar na linha do molde. Usando linha de costura, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Vou colocar enchimento com a ajuda de um palito de churrasco, por ser uma peça pequena. Fechei totalmente. Vou arrumar ele achatando. Vou colocar só um pouquinho de cola quente. Fixar no rostinho do ursinho. Segure firme até colar. E com a mesma linha de costura eu vou fazer pontinhos invisíveis ao redor do nariz. Para fazer o corpo, eu risquei no lado avesso da pelúcia, marquei o lugar da abertura, vou cortar deixando margem para a costura. Vou fechar as pences. Agora que eu fechei as pences, eu vou unir as duas partes, deixando a aberturinha da marcação para colocar o enchimento. Já costurei. Desvirei, coloquei enchimento e para fechar essa abertura eu vou usar a linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer pontinhos invisíveis, pontinho de um lado, pontinho do outro, pontinho de um lado, do outro, e quando eu puxar a costura vai sumir.
fechado totalmente já, lembrando que essa costurinha fica para a parte de trás. Risquei o braço no avesso da pelúcia, fiz a marcação onde eu vou deixar a abertura para desvirar a peça. Já costurei, deixando a abertura. Vou cortar, deixando a margenzinha da costura. Coloquei enchimento, desvirei, né? Coloquei enchimento e usando linha de costura também, eu vou fechar a abertura fazendo pontinhos invisíveis. Totalmente fechado. E já tem os dois bracinhos. Risquei a perna no avesso da pelúcia, fiz a marcação de onde eu vou deixar a abertura. Vou passar a costura, deixando a abertura do lado e deixando também sem costurar a parte de baixo. Já costurei. Vou cortar deixando margem para costura. Dei uns piquezinhos na parte arredondada. Vou fazer a base usando papelão. Eu usei capa dura de caderno. Lembrando que é bom sempre usar uma outra tesoura para não perder o corte. Fiz 4 partes. Vou colocar uma parte na base da perninha. Vou usar cola quente aos pouquinhos. Colei a parte da frente, vou esperar secar. Vou colar também a parte de trás. Segura bem até colar. Lembrando para ter cuidado para não deixar escorrer a cola para os lados, para não bater na pelúcia, porque depois nós vamos precisar fazer o ponto caseado. É bom usar sempre pouquinha cola. Para fazer a base da pelúcia, eu vou usar o molde de papelão, deixando uma margem maior. Vou colar outra parte do papelão. E do mesmo jeito eu vou ter cuidado agora para não escorrer a cola quente para o lado e não bater na pelúcia, onde nós vamos fazer o ponto caseado. Vamos colar essa parte na outra que já estava pronta. Coloco um pouco de cola quente. E seguro firme até colar. Já enchi e vou fechar a aberturinha da perna com linha de costura para ficar mais delicado, fazendo ponto invisível. Fechei totalmente. E vou fazer o acabamento do pezinho, da sola do pé. Eu tô usando linha de costura e vou fazer o ponto caseado. Eu vou arrumando e fazendo o pontinho caseado.
está pronto o acabamento do pezinho. E já temos as duas perninhas. Vamos começar a montagem. Lembrando que a aberturinha fica para a aberturinha do corpo fica para a parte de trás. Eu vou usar a linha de crochê para colocar as perninhas. Observem bem a posição das perninhas. Lembrando que para que a peça fique em pé, é importante que você ponha bastante enchimento nas perninhas para que elas fiquem bem firmes. Antes de amarrar, você aperta bem a peça e segura firme para a linha não quebrar. Se você tiver uma linha mais resistente que a linha de crochê, pode usar. Escondendo a linha. E vou esconder a outra linha. Para fazer a camisa do ursinho, eu usei uma malha com listras. Eu cortei cortei na linha do molde, tanto a camisa quanto a manguinha da camisa. Não deixei folga para costura. Vou costurar dos dois lados e costurar a manguinha também. Já costurei. Vou desvirar a peça e vestir no corpo do ursinho antes de colocar a cabeça. Vou vestir também as manguinhas no bracinho, lembrando que a manguinha vai ficar no lado mais estreito do bracinho. Para fixar a cabeça vai ser um pouco diferente do ursinho M, porque esse nós não vamos girar a cabeça, nós vamos alinhar a linha de costura da cabeça com a do corpinho. Estou usando linha de crochê e fazendo pontos invisíveis. Vejam que fica na mesma linha a costura da cabeça com a costura do corpinho. Observe a posição dos bracinhos. E também vou usar a linha de crochê. Lembrando que nesse momento eu tenho que pegar tanto a malha quanto a pelúcia, para a manga da camisa não ficar solta.
Aperte e segure firme antes de amarrar. Vou amarrar de novo e vou esconder a linha. Já escondi uma linha. Agora eu vou esconder a outra. Como o ursinho é articulado, as perninhas, então nós vamos deixar ele sentadinho. Para fazer a cauda, eu risquei do lado avesso da pelúcia e vou cortar na linha do molde. Usando linha de crochê, eu vou fazer como se fosse o fuxico. Coloco um pouco de enchimento, fechei totalmente e vou fixar no ursinho usando pontinhos invisíveis. Já está pronto o nosso ursinho. Vamos fazer a letra. Eu vou virar pelo avesso o molde antes de riscar no feltro. Usei caneta porque é uma cor escura. Vou cortar na linha do molde, tendo cuidado para ficar igual as duas partes. Já cortei. Agora, para não ficar vendo o risco da caneta, eu vou desvirar para o lado direito. E usando linha de costura da mesma cor, eu vou fazer o ponto caseado. Vou fazer o ponto por toda a peça, inclusive na abertura do meio, deixando a abertura no final para encher a peça. Já comecei, eu vou enchendo aos pouquinhos, inclusive eu já comecei a encher essa peça. E com a ajuda de um palito de churrasco, eu vou empurrando o enchimento até os cantinhos. A peça já está totalmente cheia e eu vou terminar de fechar a abertura continuando o ponto caseado. Ficou pronta a letra em A. E agora eu vou fixar ela no corpinho do ursinho, usando linha de costura. E eu vou fazendo pontinhos em vários lugares dela, até ela ficar na posição que eu quero. Fiz uns pontinhos na perninha.
Fiz uns pontinhos no corpinho. No bracinho, onde você achar necessário, faça alguns pontinhos para fixar a letra. E ficou pronta a nossa letrinha já no corpinho do ursinho. Agora vamos fazer o balão. Eu risquei no feltro, no avesso do feltro. Vou cortar na linha, sem deixar margem para costura. Eu corto em cima da linha do molde. Vou desvirar. E usando linha de costura, vou fazer o ponto caseado, deixando só a abertura embaixo para encher a peça. Lembrando que essa abertura vai permanecer aberta, eu não vou fechar ela depois. Já fiz o ponto caseado nela toda, deixei a abertura embaixo. Com arame fino, que mede aproximadamente 35 centímetros. Eu vou dobrar as pontas dele com a ajuda de um alicate. E com ele eu vou fazer o fio e a armação do balão. Observem como eu vou dobrar ele. Essa partezinha vai ficar dentro do balão. Põe a armação de arame dentro do balão. E vou colocando enchimento aos poucos, com a ajuda de um palito de churrasco. Coloquei o enchimento, não coloco o enchimento na partezinha de baixo, no finalzinho, onde está aberto. E usando linha de crochê, nós vamos amarrar essa partezinha como se fosse um balão. Apertei para que fique um pouco franzido. E amarrei de novo. Cortei o excesso da linha e já está pronto o nosso balão. Pegar uma fita de cetim fina. Fazer um lacinho. E vamos fixar na mãozinha do urso, só dando voltinhas no arame. Se você preferir, pode dar alguns pontinhos. Mas mesmo sem pontinhos, já fica bem firme. E ficou pronto o nosso ursinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, nós vamos ver a terceira parte desse projeto, que é o ursinho É.
Até mais e muito obrigado por assistir.